Fala galera, eu sou a Milene Domingues, sou embaixadora de futebol feminino do Corinthians, ex-atleta. Eu não me considero mais atleta, gente, porque eu ainda jogo futebol, então uma atleta retirada, mas que continua fazendo esporte. E agora estou me aventurando aqui em ser podcaster. E esse é o 2-1, a gente tem esse podcast que fala um pouco do entretenimento, do esporte, das pessoas que estão jogando, seja vôlei, futebol, vai trazer vários atletas, mulheres, homens, para contar um pouco não só da sua carreira, mas também o que acontece fora das quadras, dos campos, aquela resenha que a gente adora, né? Estou aqui do lado, já que é 2-1. Bora, Guerreiro! Bora! Nosso craque aqui. Eu sou o Leandro Guerreiro, ex-atacante de vários clubes no Brasil e fora dele. Estamos aqui para falar, para contar as resenhas, contar as histórias. Mais importante, né? Vivida fora de campo, fora das quadras, né? Que o público espera da gente ter novidades e bastante resenha. Sim, porque a gente sabe, a gente conhece os atletas e as atletas quando estão jogando, mas a gente quer saber o que acontece também nos bastidores. Então, hoje trazemos uma mulher maravilhosa, somos muito fãs, primeiro, por tudo que nos já proporcionou como seleção brasileira, medalhas olímpicas, vários títulos, né, de campeonatos nacionais. E mãe, eu admiro muito uma atleta mãe, minha gente, porque eu sei que não é fácil ser mãe, conciliar trabalho. E, assim, atleta de alto rendimento também é difícil. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, mas vou parar de falar porque eu quero que ela conte a história dela. Fabi, muito bem! A gente adora essa palminha. Seja muito bem-vinda ao nosso 2-1. Aqui Obrigada. Fique à vontade, é a sua casa. E queremos conhecer um pouco da sua história, como, antes de falar dos seus títulos, o que você é hoje, como tudo começou. Primeiramente eu tenho que agradecer o convite de estar aqui junto com vocês. Eu acho que eu fico super feliz de dividir um pouco da minha história, dividir hoje um pouco da minha vida. Às vezes, nessa correria toda, eu falo que as pessoas têm mania de ver a gente dentro de quadra, mas não sabem realmente o que acontece por fora, tantas dificuldades, né, e tudo mais. Mas hoje eu tô aí, voltei. Bora, pra nossa alegria! Bora, Brasil! Bora! Depois de um aninho aí que eu tive o Azaf, que eu fui mamãe. Lindo, né, gente? Ai. Uma pausa, vê o Insta da Fabi, porque ele é muito fofo, é muito feliz. Ele tem uma cara de criança feliz. Ele é muito simpático. Eu ainda brinco às vezes um pouco, eu falo que ele puxou o pai, mas ele puxou um pouquinho a mãe puxou também. A mãe também. Aí era sorrisão, não tem como. Mas ele é assim, graças a Deus, eu acho que ele é super feliz, ele é super simpático. Eu falo que não é porque é o meu filho, não, mas desde quando ele chegou, a nossa casa mudou, a nossa vida mudou, o ambiente mudou completamente. Então, hoje eu falo que eu estou nesse papel, né? Essa correria de... Criei um desafio na minha vida, porque eu sempre brinquei que eu não gostaria de, quando eu fosse mãe, de estar dentro das quadras, que eu queria estar com meu filho, que eu queria curtir, que eu queria levar para a escola, que eu queria fazer tudo. Eu não deixei de fazer essas coisas, porque eu falo que eu bato no peito, sou mãe raiz, queria sim estar vivendo esses momentos com ele, e estou fazendo as duas coisas, e graças a Deus não está sendo fácil, é um pouco difícil, é um pouco puxado, é cobrança para todos os lados, mas eu estou tentando fazer o meu melhor, né, poder ajudar e também realizar alguns objetivos dentro de quadra que eu tenho ainda. Caramba, eu sei que não é fácil ser mãe, atleta. E, aliás, isso... Você quer perguntar? A gente tá no maior papo aqui, né? Fala você um pouquinho. Não, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí coloca duas mães pra falar, gente. Tá tudo certo. Como ele manda na noite? Não, a pergunta que eu ia fazer é sobre isso. Porque, por exemplo, eu fui mãe muito jovem e não planejei. Mas foi muito amado, e é muito amado até hoje. Foi planejar, mas foi muito querido. Só que... Para voltar a jogar bola, eu era ainda jovem e senti uma dificuldade imensa em ser atleta de alto rendimento novamente. Você planejou ter esse filho, era um sonho, eu estava vendo que você sempre quis, e você aguentou um tempo. Você pensava em parar depois, então tipo, esperar um período para ser mãe e finalizar a sua carreira. E não foi o que aconteceu. Exatamente. Na verdade, eu acho que eu fui... Posso dizer que eu fui pega assim no meio do caminho, porque durante a minha gravidez toda eu não parei de me exercitar. Então eu fazia academia, eu fazia as minhas caminhadas junto, né, com a coordenação médica e tudo mais. E aí depois que eu fui mãe,
que eu vi o Azaf nascendo, passou 1 mês, passou 2 meses, e eu comecei a assistir os jogos e aquilo, falei, tô sentindo falta. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou voltar? Era um desafio. E você, mais que ninguém, você sabe que atleta vive em cima de desafios. Sim. Então, quando realmente eu decidi voltar, eu não imaginei que ia ser tão difícil. Até porque 36 para 37 anos, a parte física ali para mim, meu Deus, que isso. luta, que luta. Eu brinco com meu preparador físico, que foi engraçado, porque eu lembro que o meu primeiro salto era um caixote pequeno, e ele falou, vai, Fabi, salta. Eu não consegui. Porque minha mente estava bloqueada e meu corpo, eu olhava aquilo ali, eu tinha Como medo. assim, saltar? Exatamente. Você teve parto normal? Tive o parto normal. Então, ainda menos mal, né? Que você não tinha, tipo, os pontos que normalmente te dá um Sim. medo, né? Mas eu perdi toda essa força abdominal. E para você saltar dentro de quadra, você precisa ter essa sustentação. E eu não tinha, assim, zero. Mas aí aquilo ali para mim como um grande objetivo, eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. É assim mesmo. Vai ser difícil, mas eu vou correr atrás. Então, assim, passei a temporada inteira focada mais na parte física, porque eu falo que dentro de quadro eu tenho uma vantagem, querendo ou não, pela minha experiência. Sim. Então, eu sei que se eu estiver bem fisicamente, dentro de quadro eu vou conseguir executar as coisas. Então foi isso que eu pensei, em cuidar do meu físico. Eu brinco que o campeonato ano passado durou mais ou menos uns 8 meses. O meu último jogo foi realmente que eu tava me sentindo bem. Que eu falei, nossa, consegui voltar. Aí foi de férias. Aí que eu entrei de férias. Mas foi difícil. Foi uma luta muito grande, porque uma coisa é você imaginar, mas uma coisa é você sentir aquela volta. E eu tinha aquela responsabilidade. Se eu coloquei na cabeça que eu ia voltar, assinei um contrato, preciso tentar voltar da melhor forma possível. Então a cobrança é maior, né? E até porque, Fabi, você tem já um norte. Você já sabe qual é o seu melhor. E aí, quando você volta de uma maternidade, você fala, caramba, eu tô bem, mas eu tô muito longe do meu melhor. Porque você já tem um parâmetro do que é ser uma ótima atleta. Então, a sua cobrança mentalmente é muito maior. E não é a cobrança pelos outros, não. É a tua, não é isso? Você não sente que a cobrança maior vem de você mesma? Vem de mim mesma. Porque é exatamente o que você falou. Eu sei que eu passei por uma gravidez e tinha que respeitar o meu corpo, mas a minha mente, eu queria estar a Fabiana de antes. Uhum. Como eu terminei, eu gostaria de estar naquele momento que eu tinha voltado. Então, a cobrança é bem maior. E eu falo que é muito complicado porque, assim, por exemplo, você comentou aqui antes que você teve lesões, essas Sim. coisas e tudo mais. Eu, graças a Deus, eu tenho uma carreira que eu não tenho dor. Amém. Então, são poucas coisas que me incomodam. Isso aí Como atleta, amém. Exatamente. Então, assim, eu jogo desde 13 anos de idade, pode contar no dedo quantas vezes eu fiquei fora de um treinamento, ou de algum jogo, de alguma partida, porque, graças a Deus, eu não tenho lesão, eu não tenho dor. Assim, tá com dor, sei lá, estirou o abdômen, tá com dor articular. Não tenho. Então, a minha cabeça é pior ainda, por quê? Dentro de quadra, eu tô treinando, eu tô fazendo parte física, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não tenho dor. Então, o que pode atrapalhar? Então, a cobrança não tem como. Acho que essa cobrança, até eu parar de jogar, ela vai vir automaticamente. Vai existir, não tem jeito. Você falando de juventude, começou jovem, né? Você foi promovida muito cedo, né? Chegou à seleção brasileira muito cedo. Algo te assustou assim, de bate-pronto? Falar, pô, cheguei, tô aqui. Alguma coisa te assustou? Assim. Olha, no início da carreira, assim, o que mais assustou e foi difícil, porque eu sempre fui grudada com a minha família. Eu sou do interior, então eu sempre fui grudada com a minha mãe, com meu pai e meu irmão. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu não tinha noção de nada. Antes de jogar vôlei, eu queria ser modelo, então eu assistia na televisão moda, assistia desfile, assistia aquelas coisas e tudo mais. E aí, quando eu comecei a jogar vôlei, as coisas aconteceram de um dia para o outro. Então, eu fui fazer um teste, que eu nem precisei fazer o teste, porque eu já passei rápido por conta da altura. E logo em seguida, eu já comecei a jogar. Com 5 meses de treinamento, eu fui convocada para a seleção de base. Então, assim, foi tudo... Aconteceu automaticamente, sem pensar. E aí, logo depois, a ficha caiu. Porque eu comecei a sentir falta de casa, comecei a sentir falta da minha família. Então, foi aí que me assustou um pouco. Tipo, será que é isso que eu quero?
Mas, ao mesmo tempo, as coisas estavam acontecendo. Eu estava indo para a seleção, estava sendo a melhor bloqueadora, eu estava sendo a melhor atacante. Então, foi assim, minha família, eu sigo o vôlei, eu sigo o esporte. Então, isso foi uma coisa que, depois, psicologicamente, eu tive que cuidar e tratar, porque, querendo ou não, não era um sonho que eu tinha. Eu comecei a gostar do voleibol. Eu aprendi a jogar, já jogando. A tua família sempre te apoiou? Foi uma... Sempre, sempre. A minha mãe e meu pai sempre esteve comigo, mesmo nas nossas dificuldades. Eles tentavam ali encaixar da melhor forma, economizar da melhor forma para que a gente conseguisse realizar o sonho. Acho que a família faz a nossa base. Muito importante. Que se não estivesse próximo, de repente você até teria desistido de uma brilhante carreira por isso, por sentir falta. E você falou de uma coisa que eu acho, a gente precisa tocar muito nesse assunto, que hoje em dia é uma coisa mais tranquila falada, mas que sempre aconteceu. O Guerreiro, que também super atleta, certeza que deve ter ou passado por isso em algum momento, ou visto alguém passar, sobre a saúde mental dos atletas. Hoje é importantíssimo, porque essa cobrança é tão grande do próprio atleta, do clube, das pessoas. Hoje, com isso aqui, ó, rede social, você jogou um jogo que você não tá legal, as primeiras pessoas a te apontar o dedo são essas que estão ali te seguindo, e no dia seguinte você faz um bom jogo e vão lá te falar que você tá bem. Então, se você não estiver preparada mentalmente para isso, a saúde mental do atleta, eu acho que é a primeira que precisa ser cuidada, mais do que a física. Com certeza. E a gente vê que, hoje em dia, os jovens, eles estão sofrendo muito com isso. E, às vezes, você vê que tem muita gente desistindo. Acredito que tanto no futebol, tanto no vôlei, a gente vê muito que tem muita gente hoje que pede para sair de uma seleção brasileira para não ser convocado. Sim. Porque não quer passar pelaquela pressão, não quer passar por aquele momento, por aquele desafio. Às vezes, por exemplo, eu, para chegar onde eu queria, eu tive que deixar muita coisa para trás. Sim. Foi minha família, foi meus amigos, curtir festa, curtir balada. E às vezes os jovens, eles têm essa dificuldade. Só que a gente sabe que, para chegar lá, você precisa abrir mão de algumas coisas. Eu brinco muito que, assim, tem gente que nasce, né, com a bundinha virada para a lua, e outros precisam correr atrás. Então, girando, né? Peraí, mais um girinho. Exatamente, a maioria precisa correr atrás. Mas eu acho que o psicológico da gente, acho que é fundamental. Sim. Porque eu falo que, independente do que você seja, você é um ser humano. Entendeu? Ninguém tá ali brincando, ninguém tá jogando mal porque quer, ou ninguém tá errando porque quer. Então existe isso. E aí você entra numa rede social, tá todo mundo xingando, tá todo mundo metendo pau, e tá todo mundo... as pessoas esquecem disso. Hoje, né? Exatamente, exatamente. E assim, as pessoas acham que elas podem falar o que quiser, pode te maltratar, pode te jogar pra baixo a hora que quiser, porque estão atrás do celular. Só que na hora que tá de frente a frente pra você, não tem coragem de falar nem um terço do que escreveu ali. Eu vejo, assim, muitos comentários, algumas coisas, a gente vive mais no mundo do futebol, que o cara comenta sobre o jogo, sendo que o cara tá falando coisa que não aconteceu no jogo, e tá lá descendo o pau no cara, aí você vai ver que o cara nem viu o jogo. Mas ele tem o prazer de ir lá pra falar mal do cara, ofender o cara, sendo... Por exemplo, eu já vi o cara criticar o cara não foi pro jogo. Então, eu já tava suspenso e o cara criticou o cara. Exatamente. Entendeu? Jogou, tá no banco de reserva, já estão xingando o cara. Eu falei, eu tô ali, eu não quero nem entrar, vocês já estão me xingando antes de eu entrar. É o que eu falo, acho que a gente que é atleta, você tem que tentar se blindar o máximo que você puder. E o mais importante, dorme com a consciência tranquila. Você falo. Fez o seu melhor. Exatamente. Pode falar o que for. A Fabiana fez isso, a Fabiana fez aquilo. Eu sei que eu tô dentro de quadra, eu tô treinando, eu tô na minha luta diária fazendo o meu melhor. Então pode falar o que for, que isso não vai me atrapalhar. Olha, nessa luta, vocês têm, né, um filho, mãe raiz, o seu marido é da música, vocês têm essa... Como é conciliar essa rotina? Quem fica? Quem vai treinar? Quem vai tocar? Porque não é fácil, né? Não. As duas, a carreira dos dois é uma carreira que, assim, não tem muita rotina, digamos assim. Tem os seus treinos, tem os shows, enfim. Como organiza É uma tudo rotina isso? fora de casa, né? Fora de casa. Fora de casa. Não, eu brinco com meu esposo, né, o Vinícius, que a gente tá tirando de letra, assim, porque realmente é uma loucura pros dois. Porque quando chega mais ou menos lá pra quarta, quinta-feira, ele tem show direto, às vezes 3 shows por dia, e começa a madrugada e assim vai. Mas eu acho que a gente é muito parceiro, então a gente tenta da melhor forma.
Amor, hoje eu cheguei de manhã, você pode levar o Azaf para a escola? Não, eu levo. Hoje eu vou chegar um pouco tarde do treino, então eu levo. Então, assim, a gente tenta dividir essa tarefa de ou dar banho, ou de dar comida. O final de semana, que a gente está mais livre, a gente tira totalmente para ele, porque de manhã ele vai para a escola, ele estuda período integral, e aí à noite, quando ele chega, já chega cansado. Então, a gente fica esse pouquinho tempo ali com ele brincando e tentando ensinar algumas coisinhas de vôlei. O Vini começa a cantar com ele. E o final de semana, realmente, a gente deixa, mas... eu acho que foi uma opção nossa. É o que eu falo, a gente planejou, a gente queria realmente ter essa presença, que ele não perdesse nenhum tipo de referência. Então, a gente queria sempre, mesmo nessa nossa correria, que a gente fosse presente sempre na vida dele. Eu sempre falo que, né, o Leo tem 3 filhos, o Leo tá com um filho de 6 meses. Meu fofão. Fofão. Mas eu acho que hoje, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, ele falando que dos outros 2, que são mais velhos, ele não teve essa rotina porque jogando, concentração, viagem, que acho que esse é o primeiro que você está realmente próximo. Esse é o que eu realmente, assim, tô vivendo o dia a dia, sabe? Hoje não concentro mais, não tenho mais tempo em casa. Como vocês falaram lá no início, foi surpresa para mim também, dar banho. Tá sendo a primeira vez, né? Que maneira. É muito legal, assim, a gente, claro, perde umas noites de sono, mas é maravilhoso. A gente tá compensa com o sorriso do bebê, compensa qualquer noite mal dormida. Eles mandam na nossa vida. É verdade. Mesmo. E é engraçado, né, que às vezes você passa a noite acordado, em claro, aí você levanta de manhã, ele abre aquele sorriso e você fala, nem parece, nem dormiu a noite, né? E a minha mulher fala que você mima demais essa criança, que não sei o quê. Não é que eu mimo, porque os outros... Assim. Não tive tempo, não tive essa experiência de estar podendo, né, ficar com ele toda hora. Não pode pegar no colo. Pego, sim. Só dessas, família. Eu também. Passa tudo rápido. Uma hora ele não vai querer ficar no colo. Aliás, hoje é ele que me carrega no colo. Então, uma hora ia parar de ser colo. Eu ia para uma pergunta aqui, mas a gente acabou já fazendo ela, que era sentir falta do vôlei, né? Quando ela ficou fora. Sim. A gente sente. Eu acho que sente falta da competição. Não sei. Eu acho que não só o esporte, mas eu, por exemplo, eu descobri esses dias, tempo atrás, eu joguei uma Maccabiadas, que é uma Olimpíada Judaica de futebol. Eu tô com 43, sabe? E aí, eu falei, não quero mais competir, eu jogo, mas de brincadeira. Que isso? Quando eu entrei, e no brasileiro, eu com a roupa do Brasil, representando o Brasil nas Olimpíadas Judaicas, eu senti muita falta de competir. Eu percebi que eu sentia muita falta de competir. Porque uma coisa é você treinar, jogar amistosos, mas a competição me fazia muita falta. E eu não tinha essa noção até participar há pouco tempo, em julho, das Maccabiadas. Você sentia falta da competição, não só do treino, eu gosto de treinar, mas a competição me fazia muita falta. Eu acho que essa adrenalina, né? Eu acho que essa preparação, essa adrenalina, você chegar, o ginásio está lotado, a emoção de estar ali vibrando cada ponto, eu senti muito essa falta. Eu até brinco, eu falo, gente, treinar, eu queria ir lá só jogar. Mas realmente, acho que, sei lá, acho que tudo, o ambiente. Eu falo, atleta, você sabe, é uma disciplina muito grande. E foi muito louco, porque eu engravidei bem na pandemia. E aí, aquilo, de manhã eu levantava e falava, não tem nada pra fazer. Aí, o segundo dia, o terceiro dia, eu já levantava 6, já arrumava isso, já arrumava aquilo. Acho que a nossa vida, querendo ou não, é cheia o dia inteiro. Treinando de manhã, de tarde, e aí você quer colocar alguma coisa. Então, acho que tudo, bateu essa quando você tá nessa rotina, você fala, nossa, eu preciso de um descanso. Não aguento mais. Aí, de repente, você tem um dia livre, nossa, nada pra fazer, vou arrumar o que fazer, vou arrumar. Na pandemia, eu fiquei em forma. Eu assisti a live de todos os esportes, aprendi a cozinhar, a tricotar, tudo eu aprendi a meditar, eu aprendi todas as lives, eu assistia. O meu esposo virava pra mim e falou assim, Fabiana, pelo amor de Deus, sossega. Fabi, falando assim em família e tal, e se seu filho resolve ser um atleta profissional? Assim, eu vou dar minha opinião de mãe, eu falava, pelo amor de Deus, tomara que o Ronald faça outra coisa. Não pelo esporte, mas pela comparação. Eu falo, ai, caramba, se ele não for bom o suficiente, vão falar, nossa, como é que pode? E se ele for bom, falando, claro, é óbvio, não fez mais nada que a obrigação. Então, eu ficava assim, não, eu incentivo o esporte, porque eu acho que o esporte educa, o
O esporte te traz muitos valores como cidadão mesmo, mas ser profissional não entrava na minha mente assim, não, tá bom, vai. Eu incentivo, levo, vamos lá e torço e tal, mas escolhe o que você quiser. E se for outra coisa, muito legal. Mas que conselho você daria? Você falou que ele foi na quadra e já associa mamãe em vôlei. Mas que conselho você daria a ele? Eu, sinceramente, eu vou ser bem sincera, acho que pra mim isso é uma pergunta muito difícil, porque eu não gostaria que ele fosse pro lado do esporte. Eu acho que eu pensaria igual você, eu queria que ele fizesse uma base, que eu acho que isso pra vida dele ia levar, assim, pra que ele decidisse fazer, eu acho que ele ia se dar bem, até porque você tem disciplina, tem um monte de coisa que envolve. Mas eu não sei se é que eu passei um processo tão difícil pra chegar onde eu cheguei, e aí às vezes leva isso também, de pensar, será que vai comparar? E se não for bom o suficiente, aí ele vai sofrer, ele vai ter que lutar. Aí as pessoas vão comparar, mas ele tem tudo. Que ele nasceu em berço de ouro. Que não sei o quê. Mesmo não sendo. E tem certas coisas que você não quer ouvir. Tem certas coisas que você quer tentar blindar seu filho para que não passe por isso. Eu brinco que eu falo que ele vai ser cantor. Então eu falo, vai pra música, vai seguir o pai. Aí o pai já quer que ele seja do esporte. Vai jogar vôlei, vai jogar basquete. Daqui a pouco ele é advogado. Exatamente. Que a gente é assim, né? Não. Exatamente, mas eu acho que eu vou sofrer muito. Acho que de pensar, de assistir, de torcer. Hoje, por exemplo, né? Eu comentei aqui com você, ele foi fazer uma gravação, eu passei a manhã inteira ansiosa de saber como que foi. Ele tem 1 ano e meio. Então, imagina realmente quando ele entrar numa competição, quando ele entrar... Nossa. Eu vou ter um treco. Nosso coração fora, né? Exatamente. Então, assim, Deus abençoe, que Deus Amém. prepare Amém. o melhor pra ele, mas eu sei que eu vou sofrer, não tem como. Eu acho que faz parte do pacote ser mãe e pai, tá um pouquinho de sofrimento, gente. E a gente entender isso ao longo, né? Eu falo que eu tenho meu filho de 22, tem processo que você fala, não, caramba. Eu brinco, Fabi, que todas as noites eu ajoelho, oro, e aí eu falo assim, Deus, assim, eu sei que faz parte do processo, mas dá uma aliviada. Eu fico pensando assim, Deus fala, cara, lá vai a mãe, Milene, pedindo para dar uma aliviada. Porque nós passamos por várias coisas, certeza que a minha mãe pensava a mesma coisa, caramba, ela tem que passar por isso, mas fazia parte do processo, e se hoje eu sou a pessoa que eu sou, faz parte de tudo que eu vivi. Mas a gente como mãe fica assim, não, Deus, não, dá uma aliviadinha, não, assim, tem que sofrer só um pouquinho, tira um pouquinho, né? Não precisa ser tanto. Tirar um pouco do peso, né? Dá em mim. Coloca em mim. A gente pensa, você tá doentinho? Por que tá doentinho? Deixa eu ficar resfriada, não deixa ele ficar resfriado. É complicado. Eu tenho vários amigos, né, que o pai é técnico, e você vê o tanto que a pessoa sofre, sabe? Porque vai ser comparado o tempo inteiro. E aí a própria criança já começa a se comparar. Mas a minha mãe foi bicampeã olímpica. Mas o meu pai é cantor. E aí a criança não consegue, então eu fico pensando nisso, sabe? Tem que ser natural, que a gente sempre fala, seja feliz. E o conselho que eu dou pro meu filho é esse, meu filho, faça o que te faz feliz e seja boa gente. Seja uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta e faça o seu melhor. Escreva a tua história. Essa história da mamãe, essa história do papai, faça a sua história. E a sua história vai ser a melhor história se você fizer algo com amor, com respeito, não passando por cima de ninguém. Mas construa a tua história, seja ela qual for. Faça o seu melhor e seja feliz. A vida é tão curta, né? Acho que isso a pandemia nos ensinou, né, Lê? Bastante, né? Seja feliz o hoje. A pandemia, quem não aprendeu, né? Na pandemia não aprende nunca mais, eu acredito assim, né? E falando de história, Fabi, você como começou muito cedo e bastante sacrifício, eu acredito que lá no começo deve ter alguma pessoa que apostou em você. Você poderia falar sobre essa pessoa? Se merece um agradecimento especial? Essa é a hora. Essa é a hora, né? A gente sempre... alguém lá atrás acreditou na mim, acreditou em mim. E eu acredito que tem uma pessoa também que acreditou demais em você. Olha, eu acho que hoje, assim, o que eu preciso agradecer sempre, vou ser grata a minha vida inteira, com certeza são os meus pais. O meu pai e a minha mãe, por todas as dificuldades, como eu citei aqui no início, porque era eu e meu irmão. Então a gente sabe que a gente não tinha nada e eles realmente se dedicaram o tempo inteiro. Mas quando eu cheguei no clube, que foi onde eu comecei, pelo Minas Tênis Clube, eu não sabia jogar vôlei. Eu passei no teste pela minha altura. Então eu não sabia o que era toque, eu não sabia o que era manchete, eu não sabia nada. Eu praticamente andava na linha, tropeçava e caía. E aí eu encontrei Yara Ribas,
que ela foi a minha primeira técnica. E ela teve total paciência de ensinar o toque, a manchete, todos os movimentos, realmente jogar o voleibol. E eu lembro do zero. Então ela me levava para a parede, a gente ficava jogando bola e ela ensinava. Então dali realmente que eu falo que se não fosse ela, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Esse início, para mim, acho que foi o mais importante. Dela colocar as fichas, acreditar, não, essa aí tem potencial. Porque realmente teve um monte de pessoas altas. E ela olhou para mim e falou, não, vou investir nessa aqui. E se você tinha quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Caramba. 13 para 14 anos. É a criança. É fenômeno, Exatamente. né? E 5 meses depois você já estava jogando, né? Seleção. Já tava jogando. Ela fala que ela tinha o olhar dela, mas eu, sinceramente, eu não tinha noção de nada, assim. Você não conseguia se enxergar assim? Não, era super descoordenada. Super descoordenada, não tinha coordenação nenhuma. Nenhum esporte antes do vôlei? Eu odiava esporte. Caramba, é predestinada. Como é que pode? Eu não gostava, minha cabeça. Imagina se ela gostasse. Então, Eu lembro que a minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, filha, eu tô começando a ficar preocupada porque, assim, as suas amigas não querem mais andar com você. Você tá muito alta, você é a maior da sala, porque com 13 anos eu já tinha quase 1,90. Nossa. Então as minhas amiguinhas eram mais baixas, elas não queriam andar comigo. E eu nunca liguei pra minha altura, eu sempre gostei. E aí a minha mãe falou assim, então por que você não vai pro vôlei? A minha mãe gostava de vôlei. Então foi aí que eu falei, ai mãe, tá bom. Eu ia todo dia chorando. Eu falava, ai mãe, não quero. Se fosse pra desfilar, se fosse outra coisa eu ia. Mas jogar vôlei eu não quero. Então foi aí que eu comecei realmente a gostar. E aí apareceu Yara que ensinou. Mas não queria mesmo. Eu odiava esporte na escola. Não fazia nada. E qual foi foi o seu primeiro clube e depois? Aí depois do Minas Tênis Clube, aí eu fui pro Rio, que foi quando eu comecei a treinar com o Bernardo. Que ele também, pra chegar onde eu cheguei na seleção brasileira, ele foi o... Seria o seu melhor treinador até hoje? Olha, eu falo que, como eu comecei muito nova, eu peguei vários treinadores. Então eu peguei ele e o Zé Roberto. Então os dois, pra mim, foram essenciais no início da minha carreira. Caramba. Porque eu peguei o Bernardo no clube e já peguei o Zé Roberto na seleção. Na seleção. É. Que você jogou na Turquia e jogou no Japão. Isso. A gente adora umas histórias. Tem algum perrenguinho assim? Que a gente, como estrangeiro, ainda mais brasileiro, a gente é descolado. A gente acha que fala japonês, a gente fala... Exatamente. Na Turquia você fala o quê, né? A gente fala, o cara fala arigato, acho que já fala japonês. Japonês. Vai lá. Acho que já tá em casa. Eu morei lá também, então eu já falava alguma coisa. Eu tô falando, mas eu falava duas coisas só. Falava bom dia e boa tarde. noite. Valeu, obrigado. Algum perrengue, assim, que você tenha passado, que você pode contar pra nós? A gente adora uma historinha dessa de perrenguinho. Então, na Turquia, pra mim, foi bem tranquilo. Acho que a Turquia, ela lembra até um pouco o Brasil, assim, sabe? Eu nunca Trânsito, São Paulo, lembra bastante São Paulo, assim, a Turquia. E quando eu fui com o Zé Roberto como técnico. Então, pra mim, foi super tranquilo. Eu tinha, 25, 26 anos, foi tranquilo. O desafio maior pra mim foi no Japão. Eu acho que, de tudo, assim, eles são muito certos, eles são tudo correto. Se fala que vai sair meio-dia, é meio-dia, né? 2 nem meio-dia. Então, assim, e o lugar, você que já morou lá, você vai saber muito bem, é tudo muito pequeno. Então, assim, eu vou abrir aqui pra vocês. Eu não tenho muita flexibilidade. Eu sou encurtada. Eu entrava no banheiro, aquele banheiro no chão me quebrava. Ai, ajoelha, ainda bem que você não tem dores musculares. Eu, com essa minha altura, já passo Não, perrengue. eu ia perguntar pra você, assim, até sobre as camas, né? Porque, tipo assim, lá é tudo realmente assim, né? As coisas Realmente. absurdo de pequeno. Tudo pequeno, tudo baixo. Então, assim, eu ia entrar nos hotéis, ia ficar. Então, assim, a metade da minha perna ficava pra fora. Nossa, Pra tomar banho, né? O chuveiro aqui, eu tinha que tomar banho praticamente agachada pra conseguir tomar banho. A comida no início, pra mim, também foi um pouco difícil, porque é completamente diferente, assim, da nossa. De tempero, de sabor. Eles, por exemplo, de manhã não é um café da manhã. Eles realmente, eles
coloca uma refeição. Então, é um arroz, é um legume, é um peixe de manhã. Nossa. Então, assim, foram várias coisas que tinha que adaptar. O que eu passava mais vergonha é porque todo lugar, quando você chega, você precisa tirar o tênis, você precisa tirar o calçado, e tinha o chinelinho deles. Então, o chinelinho sempre ficava na metade do meu pé. E aí, sempre quando eu passava, alguém olhava, tipo... Então, era mais essas coisas. Mas pra mim, o banheiro era o pior. Eu sofria. Imagina, porque, ó, se você for pensar, isso acontece até aqui. Por mais que somos a gente não é, né, um lugar tão pequeno. Mas, por exemplo, meu filho tem 1,87 m. Quando a gente vai fazer o apartamento lá pra morar e tal... O rapaz que ajudou, né, o decorador e tal, ele falou assim, eu também sou, ele é alto, e ele falou assim, eu entendo, por exemplo, a altura do chuveiro. A altura do chuveiro do meu filho é diferente da minha. Então, no quarto dele, hoje ele mora já sozinho e tal, mas quando isso ele tinha uns 10 anos. Nossa. Então, ele já era alto, não tinha 1,87 m, mas ele já era bem alto. Mais do que eu, isso é muito moleza, mas ele, na idade, não era normal. E aí já foi meio que adaptado. Então imagina para um lugar que não tem o espaço físico, não é? O Brasil é grande, né? São Paulo é grande, tudo é grande, mas não é uma cultura de fazer coisas adaptadas a pessoas de uma altura como a tua. É, exatamente. Aqui a gente ainda sofre, mas é menos. Mas a gente sofre ainda. Tem vaso, né? A gente não precisa... Exatamente. Um buraco no chão. Galera, tem uns lugares que é um buraco no chão. Literalmente, é um buraco no chão. Ô, Fabi, assim, falando um pouco mais de Japão, aconteceu comigo lá no time que eu jogava, de a gente ter mais responsabilidade por ser estrangeiro, por ser brasileiro. Tudo a última bola tinha que ser minha, eu tinha que resolver, eu tinha que fazer. Eu acredito que no vôlei contigo também, eu acho que você passou por isso, né? De a última bola ter que ser sua, você tem que ter que colocar no chão. Sim. Você passou muito por isso, atacou muita bola? Muito, muito. Acho que o estrangeiro, você já assina contrato sabendo disso. Você já sabe que você vai ser atacante ali principal, que a responsabilidade é sua. E foi legal quando eu fui pro Japão, porque esse ano foi o ano que, na minha cabeça, eu já queria parar de jogar vôlei. Porque eu ia engravidar. Então, eu engravidei logo depois que eu voltei do Japão. Então, quando eu fui pro Japão, eu pensei, nossa, eu vou chegar lá no Japão, vai ser tranquilo, ninguém vai me entender, eu não vou entender ninguém, então eu vou ficar mais na minha. E foi engraçado que no primeiro dia que eu cheguei, todo mundo assim, olhando pra minha cara, assim. Aí as meninas falaram, não, a gente quer aprender com você. A gente quer jogar como os brasileiros jogam, como os brasileiros vibram, essas coisas e tudo mais. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito grande, porque o Japão, você sabe, eles são muito frios. Eles são muito frios, eles são muito certos, eles não admitem errar. Para eles é tudo uma responsabilidade muito grande. Então, eu consegui levar um pouquinho dessa alegria. Leveza. Leveza, exatamente. Vamos se divertir um pouco, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível. Quando acabou, então, as meninas, todo mundo mandando mensagem, todo mundo chorando. Caramba. Porque elas são muito robozinho, né? Elas não saem daquilo ali de jeito nenhum. E eu acho que eu levei algo diferente para elas. Então, isso para mim, o Japão foi uma coisa que ficou marcante, assim. Eu acho muito legal isso, porque o esporte te proporciona isso. Por mais que seja uma cobrança, o esporte tem que ser leve. Eu sempre falo, se divirtam. Com responsabilidade, obviamente, sabendo, né? Se você tem que ganhar os 3 pontos, um jogo importante. Mas a chave de tudo é você se divertir fazendo aquilo que ama. Porque se você treinou, se você está consciente, se você está tranquila, que você a cabeça se deita com a cabeça no travesseiro e sabe que você fez o seu melhor, se preparou da melhor forma, no dia do jogo é dia de desfrutar de tudo aquilo que você passou na semana. E com alegria as coisas fluem, né? Flui. Com alegria você consegue desenvolver com mais tranquilidade as coisas, né? Eu acredito nisso também. Tem alguma disputa mais marcante que você teve até hoje? Alguma que você lembra assim com carinho, alguma coisa que te marcou e por que te marcou? Olha, todos os campeonatos eu sempre falo que é uma história diferente. Então, todas, pra mim, acho que foram marcantes. Mas eu acredito que a Olimpíada de 2008 e de 2012, pra mim, foram, assim, as... Sabe? Obrigada! Vai, Brasil! As mais marcantes, assim, acho que na minha vida, acho que na história do voleibol. Primeiro, 2008, a gente construiu uma história ali, que a gente só perdeu apenas um set. Pra mim, é a melhor equipe do mundo. Acho que ninguém vai bater a seleção
que a gente foi ali em 2008, acho que estava tudo muito bonitinho, tudo sincronizado, todo mundo jogando bem, todo mundo na sua melhor forma. Então, assim, ali pra mim, 2008, acho que foi coroado, assim, melhor momento de seleção brasileira. Caramba, perder só uns 7, gente. Exatamente. Parece que assim, você chega lá, quando você chega pra uma competição dessa, você olhando pra cada companheira sua, o ambiente, você já fala assim, acho que é pra nós isso. Já sentia quando você chegou lá, chegaram chegou e falou assim, Já. sabe, você fala, estamos todo mundo grudadinho no outro, até me arrepio, fala, já. cara, chegamos, Já. certo? É isso mesmo. Você olha assim, um no olhar no outro, você fala, aqui a gente é nosso, a gente não perde pra ninguém. Pode acontecer o que for. Você confia, né? Acho que é a base, eu falo, de você jogar em um grupo, você precisa confiar em quem tá do seu lado. Então, quando você tem um grupo, e não é fácil, todo mundo sabe que montar grupo não é fácil, ainda mais de mulher, né? Tudo tem fofoca, tudo tem história, aquela coisa toda, você tem que ter um pouco de delicadeza, né, num grupo feminino. Então, quando você sabe que você conseguiu montar esse grupo, que você tem ali realmente suas amigas jogando junto com você, é esse momento. Que você olha ali e você fala, aqui pode acontecer o que for, que a barreira não quebra, sabe? E que já foi diferente em 2012. Eu acho que a gente chegou um momento muito difícil. A gente já tinha passado 2011, que era a preparação para a Olimpíada, perdendo, errando, enfim, várias situações. E aí, quando chegou ali, na hora que realmente a gente juntou e sabia da nossa força, foi que a gente fez a diferença. Então, a gente poderia ter ficado quase em último, a gente conseguiu Foi a meio medalha. desacreditado, né? Exatamente, foi o jogo da Rússia, que Sim. foi o jogo histórico, que a gente salvou aquele jogo. E aí, depois daquele jogo também, crescemos. A gente não perde, esse ouro é nosso. A gente chega na final da Olimpíada. Eu sei que você, do São Paulo, também é tipo o Corinthians. Você é corintiano? Eu sou Atlético Mineiro. Mas eu vi que o Vini é corintiano. O Vini Bora, é corintiano. Vini! E o Zaf também, eu vi que ele tava lá, aqui, ó, vai Tá, Corinthians. é corintiano. Mas eu digo assim, a gente fala do Corinthians, você não deixa chegar, É. não é? Eu sei que você é do São Paulo, mas você sabe que o espírito corintiano é esse. Chegou, desacreditado, chegou esse espírito de guerreiro mesmo, de guerreiro, de lutador, de... Eu conto uma história do Corinthians em 2002, né, que a gente chegou numa final no domingo e outra final na quarta-feira, 3 dias depois. E a gente estava sem receber fazia um tempo. E em momento algum a gente falou sobre dinheiro. Não fez reunião, não fez nada. A única coisa que ele falou assim, vamos ganhar, depois a gente resolve. Sabe? Não deixou, sabe, que alguma coisa entrasse no meio, que tirasse o objetivo maior, que era ser campeão. Porque depois de ser campeão, você tem direito de cobrar, de falar, de coisa, mas a gente não queria perder, não queria tirar o foco. Aí foram marcar uma reunião, a gente cancelou. Aí ganhou o primeiro título. Aí na segunda-feira queria marcar outra reunião pra dar explicação, né? Vocês ganharam. Não quer ouvir nada depois de quarta-feira. Então, assim, foi o que você falou. Quando deixa chegar, né? Esse time cresce. Cresce. A rapaziada também se fechou fecha. também. É isso que a Fábio falou, de quanto grupo, né? Fábio, assim, eu perguntar uma coisa assim que no futebol a gente acompanha mais, né? E no vôlei não tanto, né? Acompanha, mas não tanto, assim, até mais de bastidores. Jogadoras mesmo, nem de quadra, ganha jogo, ou precisa assim, o treinador fala assim, porque às vezes no futebol a gente treinava, fazia muitas coisas, mas na hora do jogo tem coisa que a gente tem que decidir. Sabe? Tem coisa que a gente fala assim, eu não vou fazer isso aqui não. Mesmo que o treinador mandou fazer, mas vai dar alguma coisa. Eu vou fazer o contrário. Eu vou falar o treinador aqui, mas o treinador mandou a gente marcar lá em cima. Só que a gente marcasse em cima, a gente ia pegar um time que era muito rápido e dar campo pra eles correr. Então eu falei assim, vamos esperar. Só que o treinador não mandou esperar, só que nós esperou e ganhamos o jogo. Então, assim, você acha que as jogadoras em si, elas conseguem, dentro do jogo, mudar alguma coisa ou vai tudo assim que o treinador passa? Olha, sinceramente, eu acho que são momentos. Momentos que, dependendo do jogo, você sente. Exatamente o que você falou. Tem hora que eu acho que eu posso jogar o braço, porque a menina tá vindo mais atacando na diagonal, então eu posso fechar mais aquela área. Mas a maioria do tempo, o voleibol, ele precisa do técnico, porque ele tá olhando do lado de fora. E às vezes você ali na correria, como é muita gente do seu lado... E muito rápido, né? E é muito rápido. Às vezes são lances que são rápidos. Então, às vezes eu tô pensando uma coisa, a outra tá pensando outra, e a outra tá pensando outra, e a outra tá pensando outra. Então, se você não tiver uma estratégia, e você tiver o técnico ali e falar, ó, vamos fazer isso, vai dar errado. Porque se fosse assim,
a seleção brasileira, se você para pra pensar, não precisa de um comando. Por quê? Estão as melhores do Brasil. Sim. Então, para que você vai comandar? Ela já sabe o que tem que fazer. Então, você precisa desse comando, você precisa disso, porque senão vai dar errado. Vai bater cabeça, aí uma quer arrumar o erro da outra, e não. E às vezes é só você precisa acertar uma peça, ou, sei lá, vamos fazer a jogada para tal lugar, porque vai acontecer isso. E todo mundo já sabe o que vai acontecer. Porque o voleibol, ele começa com um saque. Então, se a menina da cabeça dela saca em tal jogadora X, eu acho que eu tenho que correr no bloqueio para o outro lado, aí já bagunça. Já tá tudo. E na hora que você vê, já passaram 10 pontos, 8 pontos, já tá perdendo 7. E falando nisso de ponto, a gente assistiu agora esse último jogo, que é só a segunda rodada, né, da Superliga. E eu vi que foi o Osasco acabou perdendo em casa. Essa cobrança é muito grande quanto a jogar em casa. Isso acontece muito também no futebol, é tipo obrigação ganhar. E nem sempre, né, você tá... Ainda mais, eu acho que início de temporada, para nós, pelo menos no futebol, a gente sempre fala do futebol, porque a gente não tem muita noção dos outros esportes. Falta ritmo, né? Aliás, eu devo confessar que o meu primeiro esporte que eu treinei foi vôlei. Pra nada. Brincadeira. É verdade, mas sabe por que não existia futebol feminino? Já tinha líbero? E não tinha livro, não tinha livro. Você tinha que atacar. Não tinha. Vai baixar a rede? Não baixaram, era adaptada, né? Eu quase passava debaixo da rede. Mas por quê? Não tinha futebol. Então, uma forma de competir, a Copa da NAP, você participou da Copa da NAP? Não, eu ouvi falar, Fabi mas Nova. também, nós estamos na idade aí, mas eu não peguei, mas eu lembro. Então, só tinha para jogar, assim, para mulher jogar, era vôlei. Então, eu sempre quis ser atleta. Eu nunca quis assim, ser jogadora profissional, porque eu não tinha muito esse norte, não existia futebol feminino profissional. Mas que eu queria fazer esporte, isso sempre teve na minha vida. Eu não conheço sangue, né? De outra pessoa que não seja no esporte. Tadinha da minha mãe, eu sou a primeira filha, ela queria ter uma menininha, tinha 3 homens já, e nasceu a Milene, finalmente uma menina. Eu era mais esportista e ficava de shorts. Minha mãe só teve uma menina quando teve a minha irmãzinha, Vi, te amo, que hoje tem 36 anos, mas ela foi a primeira, assim, mais feminina, né, de vestidinho. Eu nunca quis usar vestido porque eu queria jogar bola. Falei, imagina se acontece um futebol e eu tô de vestido, não dá. Então, só shorts. Mas, enfim, por isso que o vôlei foi meu primeiro esporte, porque era a única coisa que eu conseguia competir. Uhum. Mas essa coisa de jogar em casa. No futebol, você meio que tem a obrigação, joga em casa, obrigação de ganhar. E a gente viu que o SESI, eu assisti o jogo, gente, elas estavam inspiradas nesses dias. Porque eram umas defesas que eu falei, meu Deus do céu. Eu tive que voltar para entender, porque é muito rápido. As jogadas do vôlei, às vezes, é uma paulada e a pessoa tá lá no lugar certo. Enfim, e eu vi que você se cobrou bastante, assim, né? Tipo, por mais que seja a segunda rodada, né? Acabou de começar o campeonato. É que, na verdade, é muito ruim quando você tem alguma coisa em mente e você não consegue executar, você não consegue fazer realmente o que você gostaria de fazer. E a gente já perdeu o Paulista, que eu acho que a equipe, a gente tem que ter essa responsabilidade, que a equipe foi montada para estar numa final, se vai ganhar já é outra história, mas eu acho que a equipe foi montada para estar numa final e a gente não chegou nessa final do Paulista. E aí, logo em seguida, já começou o campeonato da Superliga. Eu acho que a gente fez um grande jogo lá no Rio, né, que a gente teve a nossa primeira vitória, a gente virou o jogo perdendo, de 2-0, virou, conseguimos ali juntar a equipe e tudo mais. E aí, quando a gente vai para dentro de casa, a gente quer jogar bem, a gente quer colocar o nosso melhor dentro de quadra. Infelizmente, aconteceu aquele jogo que ninguém estava bem. Então, ninguém conseguiu executar da sua melhor forma, ninguém conseguiu colocar ali, né, o seu 100%. Então, eu me cobro muito, porque uma coisa é quando você perde, sabendo que você... Nossa, eu tentei de tudo, eu fiz o meu melhor e perdi. Agora, uma coisa é quando você perde, sabendo que você poderia ter feito mais. Então, acho que o sentimento, acredito que ficou para o time inteiro, é isso. Porque a gente está treinando bem, está todo mundo correndo atrás, está todo mundo se dedicando. E aí, no melhor momento, que é o espetáculo, que você quer... Nossa, vai dar tudo certo. E ninguém consegue fazer. E aí entra a hora que a gente precisa tentar se achar, mas é a frustração que vem. Não tem como eu sair dali sorrindo, sair dali feliz, sabendo que poderia ter sido uma história diferente. Não que a gente poderia... que a gente iria ganhar o jogo,
mas que a gente iria disputar de igual para igual, a gente tem condições de fazer essa disputa. E ali, simplesmente, nada deu certo. Sabia, assim, no jogo em si, a gente fala assim que no futebol, 7 consegue salvar 3, né? Quando 3 tá mal, os outros 7 conseguem salvar. No vôlei, tem essa parada, assim, por exemplo, 2, 3 não tá legal, as outras conseguem salvar ou é difícil? Olha, dependendo da equipe, você acredita que tem uma jogadora que vai salvar. Então, por exemplo, se você pega a equipe da Itália, você tem hoje a Egonu, que ela faz, sei lá, seus 50 pontos. Mas tem jogo que ela pega, por exemplo, jogou Itália e o Brasil. O Brasil, ele sempre teve a característica de jogar em grupo. Então, você precisa de todas as peças. Não ganha. Então, uma jogadora não vai ganhar de uma equipe que está bem montada, que está formada, como está a seleção brasileira feminina. Então, eu sempre acredito nisso, porque eu fui criada com essa base. Eu acho que a gente chegou até onde a gente chegou, tornando bicampeã olímpica, porque a gente sempre teve grupo. Então, eu não acredito que uma peça vai ganhar o jogo sozinha. Ela vai ter o seu momento, mas ela não vai ganhar o jogo. Precisa do restante. Exatamente. E o voleibol não é tênis. Então, eu acho que quem consegue formar um grupo, formar uma melhor equipe, onde que você consiga fazer todo mundo jogar bem, e você, no final, você olha ali na estatística, todas receberam 10, 12, 11, 3 pontos ou 2 de diferença, é aí que eu acho que vem a vitória. Show. Caramba, a gente tava... Você quer já fazer o bolão? Tem a pergunta... Eu vou fazer a pergunta... hoje a gente tem a rede social e algumas outras coisas ficou muito grande, né? Ficou gigantesco no mundo todo. E a gente tem exemplo da Kay, que fora de quadra conseguiu ter uma renda extra, ter uma outra visão das coisas de negócio, né? Business, né? O que você acha sobre isso? Olha, eu coloco 2 pontos. Eu acho que são momentos e eu acho que a geração de hoje, ela vive isso. Por exemplo, a minha geração, a gente nem tinha internet, a gente nem tinha tanto acesso. Então, o meu foco total era pro esporte, era pro voleibol. Então, ninguém estava lá para me cornetar ou falar alguma coisa. A partir do momento que você dá liberdade de você se expor, você tem que estar preparado, porque vai vir crítica, vai vir cobrança. Se você jogar mal, o técnico vai falar, mas estava lá apostando que estava fazendo não sei o quê. Então, assim, é uma cobrança que você tem que saber lidar. Mas eu acho que quem faz esse trabalho, e eu já comentei isso com a Kay, falei, Kay, você precisa aproveitar o seu momento. Se você souber dividir as duas coisas da melhor forma, vai ser bom para você. Eu acho que... E ela tem que saber aonde ela quer chegar. Sim. Entendeu? Então, se ela quer ser uma atleta de seleção brasileira, tem coisa que ela vai ter que abrir mão. Se ela quer estar no clube ou fazer os seus trabalhos, ela tem que ir para um outro caminho. Porque eu, sinceramente, eu acho que você levar as duas coisas, às vezes é um pouco difícil. O negócio não é nem dividir o trabalho, é o seu psicológico, porque a cobrança vai ser maior. Sim. A cobrança vai ser maior, não tem jeito. Por causa da exposição. Exatamente, a exposição é muito grande. Você vê alguns atletas de seleção brasileira que foram se expor e aí começa a se perder, porque quando você entra na rede social, você não entra para ver o melhor comentário. Se tem 10 bons, se tiver um ruim, você vai focar naquele ruim. Eu já não fico tem puto. como. Eu já fico doido. Né? Então, o cara fala, não sei o quê. Você já fala, Olha, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu também, eu já começo a falar, não, Milene, foca em outra coisa, pô, tem 10 comentários falando, pô, que maneira, você vai falar, que coisa horrorosa, por que eu tô focando nesse, né, elimina esse e bota lá. Isso quando não joga mais, né, Mi? Imagina, não jogo. Mas eu, quando eu iniciei, eu conheci um jogador chamado Capitão, eu na base do Botafogo, ele me viu um dia e falou assim, você vai ser jogador de futebol. Eu vou te dar 3 dicas. Se você quiser levar, você leva. Se não quiser, joga fora. Que era não ouvir rádio sobre futebol, não comprar jornal sobre futebol e não ver programa de esporte sobre futebol. E eu levei isso pra minha vida. Então eu nunca, tipo assim, o cara te cornetou lá, e eu já falava pros meus amigos. Se alguém falou mal de mim, nem precisa me falar, não quero saber de nada. Entendeu? Porque o cara fala, fulano te cornetou, eu não quero saber disso. Então, eu levei isso com a minha vida, a minha carreira, com muita tranquilidade nessa questão. Só que não tinha o que tem hoje, né?
né? Escancarada na tua cara. Exatamente. E aí, quando você não vê, aí vem o amiguinho. Você viu o que saiu? Printa Não, e isso te aí- manda, né? Printa e te manda. É o anjinho e o outro aqui do Aí lado você aqui, fala, só pra ti. Mas eu também, eu levo isso pra minha vida. Eu acho que eu tento usar a rede social da melhor forma possível. Quando eu tenho que me posicionar, eu também vou lá, coloco meu sentimento, coloco o que for. Mas eu tento realmente, tipo assim, ver realmente o que vai acrescentar na minha vida. Porque acima disso tudo, tem pessoas que estão ali só pra isso. Só pra te colocar pra baixo, só pra te cornetar. E só você sabe o que você vive no seu dia a dia. Só você sabe o que você passou. Então, quando vem uma história daqui, eu falo, ok, aproveita. Só você sabe da sua história, só você sabe da sua vida, o que você quer, onde você vai chegar. E se prepara, porque o mundo é isso aí. Não tem como. Eu falo que você precisa se justificar o tempo inteiro. Você é bicampeã olímpica? Beleza, eu vou viver justificando isso a minha vida inteira. Você jogou mal? Cara, eu sou ser humano. Não é porque eu sou experiente que eu não vou jogar mal. Quem dera, eu gostaria realmente de não Tendo uma jogar máquina, mal. né? Seria uma Programa máquina. lá, tá. Só bem. Exatamente. Então, assim, se ela fizer, se ela não deixar de fazer, ela vai ser criticada e vai falar bem, mal, de todas as formas. Então, blindar, fechar. Sabe que nós fizemos uma pergunta para ela, Fabi, assim, ela falou assim, não, eu ganho bastante dinheiro fazendo, né, as fotos e tal, do OnlyFans e tal. Aí a gente falou, mas se você ganhasse esse dinheiro no vôlei, você pararia? Ela não pensou duas vezes, ela falou, sim. Ou seja, porque é uma forma também de ela ter uma estrutura. A gente sabe que vida de atleta é muito curta. E eu acho que no vôlei mais ainda, porque tem essa parada de ser mãe. Chega um momento que a gente sabe que o esporte não te dá essa sustentação. Exatamente. Não é como o futebol, e olha que também no futebol as pessoas falam bastante de futebol, mas são poucas a porcentagem de jogadores que ganham Fala muito que é dinheiro. 5% no mundo que ganham bem no Então, futebol. é uma Exatamente. forma de ganhar um dinheiro a mais e poder fazer aquilo que ela ama. Mas ela falou, se eu ganhasse esse dinheiro no vôlei, eu não faria isso mais. Exatamente. E eu não tiro a razão dela, porque entra no que você falou, é um ou outro que chega. Até os diferenciados. Às vezes ela pode tentar, eu vou fazer disso, vou abrir mão daquilo, mas ela não tem a certeza se ela vai chegar. Entendeu? Onde ela gostaria de chegar para ela ter um salário que realmente ela poderia abrir mão. Por isso que eu falo, eu não julgo, porque só ela sabe da história dela. Ela tem família. Sim. Ela contou que a história que passou fome pra Então, entrar no... Né? E hoje E a maioria dos atletas são isso. A maioria dos atletas não tem apoio, não tem suporte. A maioria dos atletas, eles jogam para pagar as contas e, assim, naquela luta ali diária. Por exemplo, eu engravidei e eu não tenho ajuda. É isso, isso acontece, não é? Você Eu mesmo ia sendo uma perguntar, atleta. eu ia perguntar exatamente isso. Quando você engravidou, parou tudo? Parou O clube? tudo, clube. E quando eu volto, meu salário ainda diminui. Porque ainda sou uma dúvida se vai dar certo ou se não vai. Nossa, mesmo sendo assim, a tua história, Exatamente. bicampeã Fabi, olímpica, mas isso Isso aí não conta. já era, Fabi, né? mas Passou. assim, Já passou. uma coisa assim que eu fiquei em dúvida, assim, isso vai em contrato? Ó, se você engravidar, você vai... Se você perder engravidar, XY, sabe? eles ficam com você até o final. Por exemplo, o contrato acaba em março. Vai até em março, acabou dali, vida que segue, você se vira. mesmo que você esteja no 6º mês de gravidez. Ó, Você os se vira. negócios assim, pra você dar exemplo, na Alemanha, quando você chega lá, o clube manda você fazer um seguro. Ó, você vai ter que fazer um seguro, pagar X do seu bolso. Por exemplo, o Pirulito não fez o seguro. Passado, acho que 1 mês ou 2 meses, ele rompeu o cruzado. Então, o clube deixou de pagar ele. Mesmo ele... Porque ele não fez o seguro. O clube falou, te avisei, tinha que fazer o seguro. Porque quando o cara se lesiona, quem passa a pagar ele é a federação. Então a gente tinha que pagar um seguro para que os caras possam pagar ele. Então quando ele se lesionou, ficou acho que 7, 8 meses. Sem receber. Sem receber. Aqui- Receber Desculpa. Aqui no Brasil, né, nos clubes assim que eu já atuei, a maioria dos clubes assim, quando você se lesiona, eles são obrigados a cuidar de você porque você lesionou trabalhando. Isso. Então, para a próxima temporada, eles continuam com você, eles te deixam 100% de novo. Só que quando entra esse lance de gravidez, não. Eles não fazem nenhum contrato de tipo assim, sei lá, vou te pagar
2% e eu vou usar a sua imagem, por exemplo. Claro, porque você segue sendo uma atleta. Exatamente. Não. Você simplesmente tá fora. Entendeu? Então você não recebe, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho nada. É que eu me preparei para esse momento, mas tem gente que acontece de surpresa. Tem gente que engravidou, acontece. É mulher, ser humano, pode acontecer a qualquer momento. E ela passa por essa dificuldade. Nossa, isso tem que mudar, gente. Já vamos levantar essa bandeira. Adoro levantar bandeiras, levantar o esporte em mulher. A gente falando sobre investimento, você acha que se o Brasil realmente tivesse um investimento pesado no vôlei, a gente teria mais condições de disputar título, de formar grandes atletas, formar exemplos, né? Que a gente, às vezes, a gente fala muito, né, do futebol feminino, né? Sim. Se o futebol feminino do Brasil tivesse um pouco mais de olhar com carinho, hoje olha mais, sim, mas não é o ideal ainda, né? Não. Eu acho que não só no vôlei, eu acho que esporte em geral, gente. Eu falo que a gente tinha uma safra muito boa. Todo lugar que você viaja, todo mundo, você falou que é brasileiro, atleta, todo futebol, então, nossa, não sei o que, vôlei, qualquer lugar, enfim, todos os esportes, infelizmente a gente não tem esse apoio. Você vê clubes aí lutando para conseguir um patrocinador, para o patrocinador manter mais tempo. Você vê, por exemplo, a equipe que a gente tem hoje aqui, que é a equipe de Barueri, que é a equipe do Zé Roberto, técnico de seleção brasileira, campeão olímpico várias vezes e está na luta para conseguir um patrocinador para estar com a equipe dele. A equipe dele pode terminar a qualquer momento porque ele não consegue. Que absurdo, gente. Então, assim, isso a gente está falando de um caso, né, que é a equipe do Zé Roberto. Agora, imagina as outras equipes. Menores. Quantas equipes que passam a dificuldade, às vezes para poder viajar, às vezes para poder levar a equipe, às vezes para dar uniforme. Não consegue. Hoje, a maioria das atletas estão aproveitando a oportunidade de jogar fora do país. Por quê? Consegue juntar uma graninha, consegue ajudar a família, consegue realizar o seu sonho, mas na dificuldade. Porque aqui no Brasil, realmente, as coisas estão muito difíceis. Muito difíceis. E a gente vê que o voleibol, ele pode cair, né, a qualquer momento, não por falta de safra de jogadores, mas por conta... Né? De patrocinadores, porque as equipes não conseguem ter base, então a maioria das equipes hoje não tem base, não tem campeonato, a galera joga muito pouco para chegar no adulto, e assim, quem tiver dinheiro vai conseguindo manter, mas as coisas se reduziram bastante. Então praticamente está assim, boa parte no amor, né? O amor é o que faz, é o querer realizar o sonho, do que realmente ter aquele empurrão, né, amigo? A gente fala, né? A estrutura, né? Aí chega nas Olimpíadas, fica, nossa, Brasil. Aí aquela cobrança, a gente já sabe que ninguém sabe o que você passou 4 anos para chegar lá. E a estrutura que tem, aí vê outra seleção e fala, nossa, mas perdeu para tal seleção. Vai olhar a história da tal seleção, as categorias de base, os campeonatos bem estruturados, para chegar numa seleção e chegar a um campeonato... A gente fala muito isso do futebol, mas o Brasil sempre perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, elas jogam na rua, na escola, tem base, na faculdade, são times super bem estruturados, campeonatos bem estruturados. Isso vem mudando, mas ainda falta muito. E falando em seleção brasileira, pensa na seleção? A gente pensa. A gente pensa muito, Fabi. Eu sei que é um processo, mas assim... Eu falo que eu penso um dia... de cada vez. Sim. Mas hoje, sinceramente, não tenho no meu coração de estar na seleção brasileira. Eu acho que eu cheguei lá muito cedo. Cheguei lá praticamente de 17 para 18 anos e saí praticamente agora, depois de 2016 ali, que realmente eu saí da seleção. Então, acho que hoje tem que dar oportunidade para as meninas que estão vindo. Precisa dessa renovação, precisa desse processo. Eu falo que se eu estiver lá para ser uma mentora, para ajudar, eu acho que eu vou estar de coração aberto, mas eu acho que para estar dentro de quadra, eu acho que jogando, abrir mão da minha família, abrir mão do meu filho, que também foi um sonho que eu queria realizar, eu acho que hoje eu não faria isso. Tem que ser treinadora, alguma coisa assim? Olha, eu penso em estar envolvida com esporte, mas eu acho que treinadora não, porque eu não quero ter a mesma vida. Pensava em perguntar isso, eu falei, não, treinadora não penso, mas de forma alguma. De jeito nenhum. Porque você tem a mesma vida de um atleta. Eu acho que até Exatamente. mais, Fabi, porque
os atletas, eu falo, nossa, a gente entrava, calçava a chuteira, aquecia, ia pro treino, ia jogar e ia embora. O treinador, né, ou a treinadora, eles precisam estar o tempo inteiro com a sua comissão e quem jogou melhor e as estatísticas e a parte de fisiologia, vai conversar com o médico, com o fisioterapeuta. Ou seja, o trabalho é muito além das 4 linhas. É muito além. Acho que pensa muito. E tem um detalhe que para mim assim, é crucial. Assim. E eu sempre falava isso muito com o Zé Roberto. Eu falo assim, eu tiro o chapéu para quem é técnico. Porque, ainda mais ele técnico de seleção brasileira, ele pode tirar o sonho de alguém. Que é a partir do momento que ele pode cortar aquele atleta. Então, imagina você viver com aquilo. E quem é cortado não vai entender. Ah, ele tirou porque a outra estava melhor. Não, ele tirou o meu sonho. Então, você acha que o técnico não vai viver com isso a vida inteira? Nossa, eu tirei o sonho de fulano de ir para uma Olimpíada, de estar no Mundial, de estar entre as melhores. Caramba. Bem complicado. Isso é muito pesado. Também não. Eu já estava pensando de clube, eu nunca imaginei seleção. Eu ia falar assim que assim, uma das coisas mais difíceis é gerir pessoas, né? Também. E, né, cada um tem sua vaidade, cada um tem... E num grupo, né? Você fazer todo mundo é muito difícil, você tem que cuidar quem joga, quem tá fora, que é pior, tá sempre com cara feia, que quer jogar. Claro. Eu acho que isso é muito complicado. Ser muito difícil. O Zé Roberto fala que quando ele decidiu ser técnico da seleção feminina, ele começou a estudar para começar a entender a TPM, o período menstrual, porque mulher é mais delicado. Homem não. Homem deu alguma coisa errada, vai lá, briga, xinga, fizeram as pazes e tudo bem. Mulher não. Vai remoer aquilo e vai levar... E se o técnico falar um pouquinho mais alto, vai chorar, e enfim. Então ele fala que ele fez uma aula realmente para entender as mulheres, para ele começar com a seleção feminina. Ô, Fabi, sabe que eu tive um treinador, René Simões, na seleção brasileira. E aí ele passava um papelzinho nos quartos, né, na concentração lá, nessa época da seleção. E aí estava escrito lá, Milene Domingues. Aí tinha uma bolinha amarela, uma verde e uma vermelha. E aí eu tinha que fazer um xizinho, como é que eu estava me sentindo hoje. Se eu estava, tipo, atenção, verde, tá ok? E vermelho, pare. E aí, através disso, ele, na hora do treino, ele sabia de que forma me cobrar. Então, para ele, aquilo ali era um indicador de como tratar a Milene naquele dia. Aí eu botava amarelo, tá morrendo de saudade do meu filho. Não tô legal. Pode ser que eu esteja bem, mas pode ser que eu não esteja bem. Então, atenção. Então, ele já sabia que eu estava meio tocada mentalmente, né, e emocionalmente, que de repente não... Por que você não ajudou? Porque eu ia acabar chorando ali junto com as minhas companheiras. Mas eu achei isso sensacional. Eu tô falando isso em 2003. E ele já tinha essa parada de gestão de pessoas. E falando em gestão de pessoas, a gente quer saber, você como uma torcedora brasileira, vem Copa do Mundo, vem o Hexa? Ai, tomara. Deus abençoe que Amém. Sim. Deus abençoe. Eu acho Ajuda, que a gente tem, sim. acho que a gente tem... o Brasil acho que sempre vai entrar como um dos favoritos, então eu sempre estou na torcida. Eu acho que esse ano eu vou ter realmente a oportunidade de estar assistindo, porque o nosso campeonato mundial sempre batia mais ou menos na mesma época. Sim. Então a gente só conseguia passar na TV correndo, então não conseguia realmente prestar atenção assim. Então esse ano eu vou conseguir assistir e com certeza estarei na torcida. Caramba. Hoje a gente vai falando assim, vamos falar da seleção e tal. A gente quer saber que a gente tem aqui bolão. A gente adora um bolão. No vôlei tem bolão? No vôlei não, mas podia ter, sabia? Podia, né? A gente adora um Podia, bolão. Mas não tem. Vamos já montar um bolão do vôlei, tá, gente? Aposta ganha. É uma dica, é uma boa dica. Fica a dica. Pergunta aí, a gente aqui já teve os nossos convidados, aí a gente tá fazendo um bolão. Tem prêmios, né? Tem prêmio. No final, se você acertar... Show. E aí a produção tá vai te mandar aí. A primeira fase, né, Lê? A primeira fase. São Brasil e Sérvia, Brasil e Suíça e Brasil e Camarões. E aí a gente vai anotar os seus palpites, tipo... Sei lá, o primeiro jogo, Brasil estreia, Brasil e Sérvia. Quanto você acha que pode ser o placar? Nossa, gente, assim já o placar de estreia tem o nervosismo. Isso. Tem aquela ansiedade, aquele friozinho no coração. Mas eu vou colocar 2-0 pra gente. Olha, tem bastante gente falando. Eu falei 2-1. Né? Eu acho. Faz tempo já que a gente... Acho que vai ser... Sabe aquela coisa que vai ser difícil sair, mas quando sai, pum, pum, pronto. Isso acho que vai ser no segundo tempo, né? Tipo, 35 do segundo, aí 1 gol e 2. Ele vai estar no 0-0. Você não tem no coração, não.
Brasil e Suíça, segundo jogo, um pouco mais tirou o Já peso ganhou da Sérvia. Já tirou aquele a responsabilidade da estreia, né? Já. Ai, posso manter praticamente o mesmo palpite? Pode. Você manda. 2-0, tô botando aqui, Vou ó. deixar o meu 2-0. E aí o finalzinho, que é a primeira fase, já para se classificar só em primeiro e segundo. Brasil, E Camarões. Camarões. O Brasil já deve estar classificado, né? Se Deus quiser, amém. Deve mexer um pouquinho mais, né? Tem isso também, menino. Não se atentou a isso. Pode Ok. mexer um pouquinho Tá mais. classificado, pode mexer na equipe, dar oportunidade pra quem não jogou. Dar Claro. ritmo. É verdade. Né? Isso nós não lembrou. E pode ser que o resultado não seja tão elástico. A gente tá fazendo goleadas em todos. Eu falei 3, né? 3-0 no último, eu não tinha pensado nisso aí. Eu ia chutar 3-0. Aí, Porque é. eu já pensei nessa mexida aí. E Camarões assim não tá, o Camarões tem muita força, mas não tá com um time Não, tão tá. forte. A gente fala sempre É que que a sobre... competição muda também, né? Chega lá, né? As coisas ficam um pouco mais complicadas. É que Copa do Mundo, assim como sei lá, a Olimpíada, tudo que é muito assim, campeonato de tiro curto, cada jogo é uma final. A estreia, não, tá valendo final. Segundo jogo, é classificatório, não, é final. Exatamente. A mente de um atleta, cada jogo tá lá, entrando no campo, mais um jogo de final. Não, menos, sei lá, você sabe que 6 jogos pra chegar na final. Aí você fala, falta 5, falta 4. Você não vê como frase Exatamente. classificatória. E Copa do Mundo nem, né, é diferente completamente de Olimpíada, mas assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aquele que você acha que vai ficar em último, fica em primeiro. Aquele que acha que você não vai tomar gol, você vai lá e toma um gol. Então, assim, tudo pode No acontecer. vôlei tem zebra também? Tem. Você fala, nossa, isso aqui não vai chegar. Tem. Olimpíada, então, é o que a gente fala. Tudo pode acontecer. A equipe que você acha que não vai nem classificar, a equipe vai lá, classifica, começa a ganhar de todo mundo. A equipe que você acha que ia ganhar de todo mundo, começa a perder de todo mundo e acaba nem classificando. Então, tudo As pode zebras do acontecer. vôlei. É. Tá vendo aí, vocês das apostas? Tem zebra também, viu? Ó, a gente tá aqui, ó. Essa pergunta é muito legal. Você tá aí na folha 5. A gente aqui é programa ao vivo. Não, tô brincando, a gente... Já foi pra 5? Já Rapaz, foi. tá voando, hein? Tá voando, a Fabi é jogo Tá em rápido, break. gente. Tá em break. 15 pontos. Show de Piscou bola. e já tá, você não pode É, perder, já né? foi. Eu tava na folha 3, Que isso, nós você estamos na 5, querendo tá amarrar. vendo? Fabi, se você fosse montar um time, uma seleção, qual seria o seu time ideal? Assim? Seus atletas. Fala, vou Você montar. e quem? Eu já colocaria... Você é mais Você é X. mais quantas? Eu já montei time e eu Já. não tava. Ó, a minha equipe de voleibol, eu montaria da seguinte forma. A minha levantadora seria a Fofão. Nossa, demais ela. Seria a Fofa. É da Pra minha mim é época. incrível e pra mim é uma das melhores. Central, obviamente eu me coloco junto com a Thaísa. Maravilhosa. Eu acho que ela fez assim uma história incrível ali, nós duas na rede. Eu acho que a gente chegou mudando essa história, né, de já aumentando a altura. Ficamos anos aí como as torres gêmeas. Sim. Então, Show. eu acho que nós duas ali. No meu passe, que são as ponteiras, eu coloco a Fernanda Garay e a Gabizinha, que tá vivendo assim um momento incrível, jogando lá na Turquia, jogando pela seleção. Eu falo que ela é uma pessoa que ela, por pouca idade dela, ela sai inspirando todo mundo, assim, e tá vivendo uma fase incrível, então não deixaria a Gabizinha de fora da minha equipe de jeito nenhum. Eu acho que hoje qualquer equipe que ela jogar, é ela que comanda aquele fundo de quadra. Acho que sem ela, acho que nenhuma equipe anda tão bem quanto ela ali, quando ela estiver ali no comando. Líbero, eu coloco a Fabizinha, que também, para mim, melhor líbero da seleção brasileira. Eu acho que não só como atleta, mas como pessoa. Eu falo que o início, quando eu comecei a ser capitã, acho que ela ali para mim foi uma peça fundamental, porque ela sempre teve essa liderança, só que ela não podia ser capitã, porque ela era líbero. Então, o tempo inteiro ela me ajudou muito. O tempo inteiro ela ali, meu braço direito, me apoiando, me ajudando realmente nessa função. E como oposta, a Sheila, que é uma grande amiga minha e para mim a melhor saída do mundo. Tanto de inteligência, tanto de fundamento e como pessoa também. Então essa aí fecha a minha equipe. Faltou o treinador, hein?
O meu treinador. Faltou o treinador. Caramba, você vai estar... Guerreiro. É. Aperta. Aqui a gente vai aliviando, mas tem hora que a gente vai apertar. Vai Quem puxa é? um pouco. Não, mas essa minha equipe eu colocaria o Zé Roberto. Acho que eu colocaria ele porque realmente ele foi a pessoa que cuidou da gente ali desde o início, né? Desde quando ele juntou a equipe ali em 2005. Todo mundo novinho, 20, 21. E realmente ele acreditou e fez a equipe vitoriosa tornar, né? Chegar 2 vezes campeãs olímpicas. As meninas agora tiveram no pódio novamente. Então, Sim. o Zé Roberto seria meu treinador. Perfeito, gente. A gente achou que ia ser difícil. Aqui, ó, pá, acabou. Foi. É assim, tie break. Olha, para finalizar, a gente passaria a tarde aqui conversando o dia, porque a gente adora bater papo, ainda mais com você, craque, Fabi, que tem uma história linda, não só como atleta, mas como pessoa. Não é à toa que você é líder nata, né, a capitã, e eu acho que você tem uma história que inspira a muitas meninas, começando no vôlei. Imagina, você nunca quis jogar vôlei, imagina se quisesse, essa pessoa que seria. E sobre também essa coisa da maternidade, a idade, voltar a ser uma atleta, não é fácil. Então, é uma inspiração como mulher também, né? Como pessoa, como atleta. E a gente tem aqui um jogo que é muito legal, gente. A galera ganha um dinheiro fácil, né? Assim, você tem que estar só o dedinho assim, que chama Aviator. A gente tem preparada a produção? Adoro falar isso, que eu me sinto muito apresentadora chique. Tem umas produção? Ainda não? Não tem? Então segure um pouquinho. Dá uma seguradinha assim. Mas eu posso ir explicando como que funciona e a gente coloca Show aqui. de bola. A Aposta Ganha, que é o nosso grande incentivador aqui, né? O grupo Aposta Ganha de apostas. Aliás, tem do vôlei, tem do futebol, tem de corrida, Tênis, tem de cavalo, basquete. tem pôquer, tem basquete, todos os esportes. E tem uma coisa nova que chama Aviator, que é uma forma nova de você apostar. E é só você fazer o aviãozinho decolar. Esse aviãozinho vai decolar, você vai apertar lá, decolar. E você precisa apertar antes que ele realmente vá embora. Conforme ele vai subindo, ele vai gerando um dinheiro. Se você conseguir apertar, e assim, você aposta R$10, ele vai dobrando, triplicando, o Aviator vai estar lá te explicando, falando 3 vezes mais, 4 vezes mais. Se você consegue apertar antes de ele subir, você vai triplicar ou quadruplicar ou dobrar esse valor. Então, sei lá, às vezes você aposta 10 e você ganha 100. Só que você tem que ser habilidosa, que eu sei que a mão é muito habilidosa. Ai, meu Pra... responsabilidade. Já joguei a responsa, né? Mas é muito fácil. E aí você aperta ali antes de que ele decole. O Guerreiro é bom nisso, ele já ganhou umas granas aqui. Na verdade, tem que ser mais rápida, né? Na verdade, e ter a sensibilidade de saber que o avião pode ficar ou sair. Porque eu sou dessas que eu falo assim, vou esperar mais um pouquinho. Aí às vezes, subiu. É. Eu falei, vou ganhar um pouquinho mais. Mas tem também a questão que subiu, você perdeu. Se subir, você acaba perdendo. Dá pra treinar antes? Dá. Gente, deixa dar uma treinadinha, né? Produção, deixa. Mas é rapidinho, a gente vai colocar aqui. Eu vou levar o computador aí. E aí tem o mouse e tal. Mas essa coisa do Aviator é bem legal, porque é uma forma de você estar jogando, é um entretenimento, mas você pode estar ganhando aquele dinheirinho extra, né, Lê? Com certeza. Tá chegando no final do ano. Aviãozinho, questão de segundo, você dobra o seu dinheiro. Né? A gente já... A Kay ganhou um dinheirão aqui. Ganhou. Ela... E você pode jogar... Pô, o aviãozinho, ele pode demorar tanto 1 minuto como 1 segundo. 10 então segundos, começa de novo, entendeu? Então você tem a oportunidade. E sabe o melhor, Fabi? Que você pode tirar esse dinheiro na hora. Se você ganhar, sei lá, R$1.000, você faz um Pix para tua conta na hora. Você não fala, não, vou guardar aqui. Não, eles só vão me pagar daqui 1 semana. Não, você bota lá o seu Pix, que cai na hora. Sim. E você já tira esse dinheiro. Ou Olha seja, que perfeito. Vou ganhar 1.000 aqui, ó, pá, tirei, tá já na minha conta. E também, com apenas R$1, você também pode fazer sua realzinho. aposta e ter um lucro Então, também. Aviator, gente, a gente adora o Aviator. É um momento de ganhar uma graninha gostei. extra. E assim, vira um vício, viu? É. Porque você começa a ganhar um dinheirinho. E a gente volta a falar, tá chegando Natal, Ano Novo, janeiro, tem muitos impostos para pagar. Nem me fala. Matrícula da escola. Matrícula da escola.
O leite tá subindo. O leite tá subindo. Aí, Lê. 40%. Ai, caramba, Lê, você que tem o grandão aí. Não tá fácil não Tá fácil, manter não. o fofão, viu? O fofão. O fofão toma bem leitinho? Misericórdia. Deixa ele mamar no peito o máximo que der. Mas desde quando saiu do hospital, não mamou. Não pegou. Não pegou. Não Ah, mamou, acontece. Você ainda amamenta? Não teve leite, né? Eu amamentei até 7. Porque aí eu comecei a treinar, e aí aumentou o ritmo, secou. Eu voltei a jogar quando o Ronald tinha 2 anos e meio. E também assim, meio... Eu não pensava em voltar, mas era algo que eu sentia muita falta. E aí o pai dele falou, não, volta a jogar e tal. Foi esse momento que eu tive lesões, e cansaço, e lesões musculares, principalmente. Mas o Ronald já tinha 2 anos e meio. Então, eu amamentei até 1 ano e meio. E nem era mais... Ele nem já comia carne, arroz, feijão. Mas eu acho que é mais o carinho. O carinho. É um momento mágico, assim, né? É. Não, e eu ainda fui, assim, não sei como, porque eu voltei pras quadras com ele com 4 meses. Caramba, Fabi. Então eu ainda consegui, ainda, assim, Claro, porque estimulando seu chegar corpo até 7. Seu corpo começa a sofrer novamente estímulos, né, de esporte, que acaba secando mais Secando rápido. mais rápido. Exatamente. A gente falando em criança, assim, como é pra você as viagens, né? Pode Tendo que levar. viajar pra ir pra competição e tá Sofrido. longe, né? Sofrido. Ainda bem que as nossas viagens pelo clube são viagens curtas, né? Então, o máximo que eu fico fora 2 dias. Mas são 2 dias que eu sofro, porque é o que eu falei, eu ponho pra dormir, eu dou banho. E eu sempre acho que quem tá lá não tá fazendo igual. Então, eu sofro com isso. Agora, que meus pais moram em Belo Horizonte. Então, quando a minha mãe consegue estar aqui, é a hora que eu fico tranquila. Aí, mãe, né? eu fico assim, vou falar, vou até aproveitar pra dormir. Só quando a minha mãe tá. É a confiança, né? É. Sabe que o Ronald, quando eu fui pra seleção, o Ronald tinha 3 anos, foi logo depois que eu voltei a jogar. E aí a gente teve 1 mês de preparação. E eu fiquei 1 mês longe do Ronald, o Ronald tendo uns 3 aninhos. Foi isso. Eu tava sempre no amarelinho lá do René. Eu falava, professor, não é nada com o time, eu tô muito feliz e tá aqui por uma grande oportunidade, ainda mais assim, de tudo que eu sofri para voltar a ser uma atleta e pegar uma seleção pós-maternidade. Porém, eu tô morrendo de saudade do meu filho. Tipo, e assim, hoje você tem o celular, FaceTime e tal. Imagina, eu tô falando isso de 19 anos atrás. Não tinha essa facilidade. Não. Era um Skype, ainda a gente ia comprar créditos Skype. Era caro pra caramba, a gente tinha que fazer isso meio que na madrugada. A gente pegou a época do Nextel, né? O radinho. Radinho, Você nem viu o cara, era só barulhinho pra cá. Minha filha, Só o barulhinho. Era. E aí eu morria de saudade dele, assim, como assim 1 mês sem ver meu filho? Quando eu fui cortada para as Olimpíadas, a gente foi para a Copa do Mundo e tal, aí veio as Olimpíadas e eu acabei sendo cortada. E aí foi o René mesmo, falou, me chamou para falar e tal, os motivos dele, né? Quase que foi, professor, você é professor, né? Você não tá acabando com o meu sonho. Não é que você falou, pode acabar com o sonho. Eu falei, professor, assim, eu tô feliz, eu tô triste, mas tô feliz. Porque, assim, a gente já ia meio que emendar a Olimpíada com Copa. Eu falei, eu tô feliz porque... Triste porque, obviamente, né, não vou ter essa experiência de Olimpíadas, porém eu vou voltar a ver meu filho. Assim, eu não tô mais aguentando. Se me falar que eu tinha que ir para os Estados Unidos agora fazer uma pré-temporada para a Olimpíada, eu ia falar, professor, na boa, acho que eu não tô querendo, não. Vou sofrer. Porque, imagina, eu com 24 anos, longe do meu filho quase 1 mês, eu não tinha deixado isso de colocar ele para dormir, dar banho, trocar fralda, mamadeira. Quer dizer, ele já tomava mamadeira, brincar e tal. E como assim? Eu não tô vendo meu filho, eu não tô. Não, eu já vi várias amigas minhas sofrendo, e eu olhava aquilo e falava, não, gente, eu não quero isso, eu não quero sofrer, e sofre, mas assim, aquele momento ela precisa estar ali. Não, e aí a criança não quer te olhar, tipo, depois de um tempo, assim, não, você fala comigo, a criança aqui, ó. Exatamente. Aí você fala, não, meu filho, eu tô com tanta saudade. Começa a virar tio. Chega em casa, não é meu pai, é o tio. De vez em Quem é quando. você? Não, e a gente mãe, né? A gente quer estar lá agarrada, assim, Nossa. como assim não tá me reconhecendo? 24 horas por dia. Chegamos, ó, Fabi, esse é o aviãozinho, esse é o Aviator. Então você faz o quê, ó?
Quando você coloca ali nesse verdinho aí, ó, apostar. Aí você pode, como tá R$1 ali, é o que você apostou. Mas você pode apostar 10, 20, 50 ou 100, que é aqueles numerozinhos que estão abaixo. Você escolhe, 1, 2, você pode ir colocando mais ou menos. A gente tem já esses 10, 50, mas você pode botar 12, 13, 14, é só você ir colocando a mais. E coloca apostar. Aí, ó, agora ele vai subir. Você tem que parar antes. Ó, Meu subiu. Deus do céu. Não. É assim, ó, ele é rápido assim mesmo. Rápido, mas a tá. aposta sua vai valer agora. Aquela a sua não valeu. Tá. Agora vai. Quando ficar laranjinha, Mas eu aperto onde aqui? aí você aperta no cancela. No cancelar, Cancela, isso. a hora que sair. Sacar. Aí. Eu já posso apertar? Pode. Pode. Pronto. Aí, você ganhou Aí, ó, você R$13. ganhou- 63. Você apostou 50 e Aham. foi pra 63. Então você ganhou R$13, R$13. porque ó, ele levantou voo 2 vezes 2,07 do que você colocou. Então o máximo que eu conseguir chegar lá em cima, É, teoricamente eu vou ganhar mais. A gente não Pode sabe ser que quando ele ele vai saia com. voar. Pode ser que ele já sai direto. Aí você não fez ainda a sua aposta. Esse não tá apostando. Ó. Ah, tá. Agora Desculpa. vai. Isso, agora vai, Tá. porque é o momento de sacar. Tá bom. Vamos ver, gente, Fabi? Vamos ver quanto... Se o aviãozinho dela vai subir. Quanto? Aguardando a próxima. Ele foi, gente? Ele foi não, né? Eu apertei antes. Será? É, dá uma apertadinha. Não, não foi não, É, porque senão perdeu, aparece o ele verde perdeu. ali, ó. Uai, mas eu apertei. Não, agora vai Aperta dar certo. fortão aí, aperta fortão. Que a gente sabe que você tem força nessa mão. Aí. Bora! Aí. Agora ela ganhou 19. Então já ganhou 13, já ganhou 19. Não. Ai, gente, quero ganhar mais. Tô revoltada. Essa é a nossa atleta, gente. É isso, esse é o espírito. Calma aí, eu posso de novo? Pode? Calma aí. Na próxima. Isso, agora ele tá. O aviãozinho tá aí, tá indo, tá indo. Esse voou, hein? Esse gostou de voar, esse gente. aí. Olha aí quanto ele tinha, mas ele não estava rolando porque você não tinha apostado. Mas olha, ó, a pessoa pode ganhar 8,74 daquilo que ela apostou. Vezes. Vamos ver. Tá valendo. Nossa, É esse ele voa. Sacanagem. Tem hora hein? que ele voa, sai voando. Sacanagem. Mas pode apostar, a gente acredita em você. Eu também, calma aí. Bora lá. Agora tá valendo. Ganhou R$16. Ó, nisso tudo você já ganhou 13, 12, não, 19, 16. Eu já posso colocar 13. meu Pix? Já. Já. Maravilhoso. Porque é isso. O que acontece? Isso aqui tá sendo ao vivo, viu, gente? Do lado ali, aquele tanto de gente tá jogando online Olha o agora. tanto de gente que Nossa, tá olha vendo? isso. Ó? É, E o pessoal aposta alto mesmo, né? posta. Aposta. E aí, o que eu acho sensacional do Aposta Ganha é isso, que você pode sacar esse seu dinheiro através de Pix na hora. Então, você ganhou, ok. Você não precisa, você pode jogar mais e tal, mas você tem essa oportunidade, coisas que muitas vezes outras casas de aposta, você tem que esperar um período Pra você ter para esse tirar dinheiro. esse dinheiro. Que Tá legal. vendo, minha gente? Tá vendo? Gostou do Aviator? Eu Não gostei. é muito legal? Mas olha, eu ficaria aqui, viu? Pra ser bem sincero. Você pode estar no shopping, jogar o Aviator, ganhar uma graninha e fazer uma compra. Não, ainda mais se tá chegando o Black Exatamente, Friday. Natal. A gente... Já garanta você o presentinho da família, da É isso esposa. aí, com certeza, do né, Lê? fofão. Do fofão. Aí, ó. Fofão, gente, é meu filho, o Samuel. Samuel, grandão, né, gente? Grande, gigante. A gente viu umas fotinhos aqui. Assim como teu filhão. Teu filhão, eu falei, é muito fofo, gente. Eu amo criança. E é muito legal você ver criança feliz. Porque você vê que o Miguel mesmo, sempre sorrindo. A foto, a gente vê pelas postagens, né, gente? Segue todo mundo aqui. Mas ele com um cara de felizão e a gente sente isso, que é amado. É. Eu acho que a criança, quando é amada, quando ela veio planejada, e às vezes também o meu filho não foi planejado, né, gente? Mas eu brinco assim, ó, escutem, planejada, fala, não foi planejado. Foi, se você, não, né, no momento, não se
não usa uma camisinha e tal, você está correndo um risco que você sabe que vai Sim. acontecer. Que pode Então, vir a qualquer não é um momento. planejamento, não, agora vamos, mas você também não evitou. Então, é um Não foi do planejamento. nada. É. Foi do nada. Nunca é do nada, É, né? nunca é do nada. Então, é isso que acontece. E aí, parece de verdade. Então, parabéns pela tua família linda. Ai, Ó, obrigada. Victor, você vendo? Ó. Ah, a gente tem a camisa. Tem o... Ô, Fabi, a gente tem aqui uma camisa que a gente pede para todas as pessoas que participaram do 2-1 autografar. Porque aí no final a gente vai ter essa camisa exposta aqui, a gente pode doar, a gente vai fazer alguma coisa de dar para pessoas, não é isso? São duas, acho que camisas. A gente vai fazer essa aqui, depois você puder autografar uma outra que tem todos, aí a gente... Um autógrafo bonitão aqui pra gente, Fabi, por favor. Se você quiser, eu seguro. Pode ser aqui na frente mesmo? Pode. Isso aí você manda. Ah, Raquel. então essa é a que a gente vai. E essa aqui tá todas as pessoas que já passaram por aqui. E, Fabi, muitíssimo obrigada, viu, de coração. Baixa. Baixar um pouquinho Não, aqui. o Aviator. O Aviator, venha. É só baixar a tela. Ah, baixa a tela. Eu já tava procurando o volume. Fechou. Ai, que maneiro, minha gente. Amei. E essa aqui, ó, é da galera geral. Todas as pessoas que participaram do nosso... A gente quer Que encher legal. essa parada, não é? É quem encheu umas 10 dessa aí. Amém. Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço. Foi demais, viu, Fabi? Galera aí. Tá ali, ó. Essa é a nossa câmera. Muito obrigada. Fabi, seja muito bem-vinda sempre. Aliás, você tem, a gente sempre, as pessoas que vêm aqui, a gente pergunta assim, você tem alguém para nos indicar que você gostaria que pudesse contar a sua história, esse bate-papo informal, mas ao mesmo tempo que a gente, de resenha boa, que a gente adora. Quem você indicaria? Olha, hoje eu indicaria aqui pra vocês, eu acredito que o Zé Roberto. Olha, Acho anota que aí, é- produção. Aí, Acho que é uma história incrível, assim, sabe? De vida mesmo. Não porque ele foi meu técnico, assim, né? A maioria do tempo ali na seleção, mas eu acho que o aprendizado dele, de quando ele realmente começou a querer entender as mulheres, querer trabalhar com o time feminino, eu acho que isso é uma coisa bem legal e que pode ajudar, né? Outros setores, outros técnicos Sim. que trabalham com mulheres. Perfeito, gente. bola. Quer deixar um recadinho pro seu maridão, pro seu filhão? Eles vão estar vendo depois. O filhão vai ver depois quando eu estiver mais velho, ele vai entender. Eu sou suspeita de falar assim, mas, amor, você tá sendo o melhor pai do mundo, o melhor parceiro, o melhor companheiro nesse momento nosso tão corrido, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente tá tirando de letra. E a Zaf, a mamãe te ama muito, 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 já é super orgulhosa de você. E daqui a pouco a gente já tá junto. Amo vocês. Ai, gente, coisa linda! Obrigada, Fabi, de coração. Seja muito bem-vinda sempre. Essa casa é tua. Quiser vir falar, comentar algo, sinta-se super à vontade. E parabéns por toda a tua trajetória, pela tua história de vida, de atleta, por ser essa inspiração. E eu sei que não tem mais assim no currículo, tá? Mas a gente gostaria de te ver na seleção em algum momento, seja fora das quadras, porque eu acho que você tem tanto ainda a acrescentar ao esporte, né, brasileiro, e o vôlei ainda te deve, a gente deve muito, né? Não só o esporte, mas nós como brasileiros, muito obrigada por elevar o nosso Brasil aí ao mais alto do pódio. A gente sabe o quanto é difícil ser medalhista olímpico e o quanto isso é importante, não só para o atleta, mas a nível do Brasil mesmo. Isso faz o esporte crescer. Então, muito obrigada. E a gente gostaria, né, que ela estivesse um pouquinho na seleção, nem que for mais jogando, mas acrescentando ainda mais da sua experiência, de tudo que você Tá no fez. bolo, né? Tá no bolo. Tá no bolo. Eu que agradeço. Realmente eu fico muito feliz de estar aqui dividindo a minha história, acho que de ter voz, acho que isso é muito importante, de ver o carinho, né, de dividir isso com todo mundo. A gente sabe que a nossa luta diária não é fácil, às vezes as pessoas não têm noção do que a gente pensa ou do nosso dia a dia, então acho que esse bate-papo sempre é muito importante para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais a gente. Em relação à seleção, assim, eu sou apaixonada pelo voleibol hoje, eu amo o voleibol. Enquanto eu puder estar dentro de quadra, levando a minha experiência, ajudando essa geração mais nova, acho que eu vou querer estar.
Mas seleção hoje é igual eu falei para você. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de estar ajudando, né, essa nova geração, acho que eu vou, sim, de coração aberto. Mas acho que tá dentro de quadra da seleção, acho que você tem que abrir mão e se dedicar muito. Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então eu sei que hoje estar lá, eu não ia estar 100% focada ali naquele momento e na seleção brasileira. Mas é o que eu te falei, enquanto eu puder estar aí dentro de quadra, levando toda essa minha experiência, eu vou estar, pode ter certeza. Muito bem, obrigada. Quer falar alguma coisa? É que só eu falei, gente. Dar os parabéns para a Fabi, né? Uma história maravilhosa, né? Não só dentro de quadra, como fora, como pessoa, como mãe hoje. Parabéns, a gente sabe a dificuldade que é de conquistar título e vocês estão na história do vôlei mundial, então só tenho a te dar parabéns, parabéns pelos vários exemplos que você deu pra gente, né? Maravilhoso. Exemplos show de bola, e a gente espera, né, um dia, né, ver se a amarelinha volta, né? Quem sabe toca no coração, né? Ela e o filhão lá, só... Pensou, Vamos aqui, meninas, deve ser... Da seleção, gente... Ainda não aguenta, né? Não aguenta não. Vai Brasil, vem Deus Hexa, né? abençoe você nessa volta aí, Amém. que Amém. dê tudo certo. A gente sabe que não é fácil, mas Fabi guerreira também, né? Voltou e vida de desafios. Exatamente. Possa voltar aí com títulos. Eu agradeço mais uma vez e é o que eu falo, tudo que você faz com amor, você tenta fazer o seu melhor. E eu tô aqui por isso. De amor, de paixão. Por mais que as pessoas às vezes jogam na sua cara, você não precisa estar aqui, que não sei o quê, mas realmente eu sei. Se eu estou é porque eu sei que eu posso mais, eu sei do que eu sou capaz de fazer e de contribuir. E é isso. Acho que atleta é movida a desafio e a minha vida inteira vai ser assim. Amém. Muito obrigada. Beijo, galera. Não Obrigado, se esqueçam. gente. Segue aí o canal, porque as nossas redes sociais, porque lá vão estar os dias dos episódios, as pessoas que nós estamos convidando, alguns cortes muito bacanas. A Fabi deu um show de bola aqui, várias declarações que a galera vai querer assistir muito. Então, sigam aí as nossas redes sociais. Quer deixar algum recado? Não, eu hoje... Como assim? Não, assim? Tipo, não. Pá. Foi o tie break. Você pegou o tie break. Hoje eu tô sem recado, hoje eu tô... Tá igual meu filho. Vou querer mandar um beijo para todos vocês aí. Obrigado, né? Todos os podcasts Obrigada. que a gente... Né? E mandem aqui se vocês estão gostando, não estão gostando, o que vocês querem para os próximos convidados, o que vocês gostariam de saber. Mandem perguntas, porque a gente vai ter aqui, ó. A gente podia abrir para pergunta pessoal, o pessoal Também, tem curiosidade. Então, muito obrigada. Fiquem aí atentos para o próximo 2-1. Beijo!